Olá pessoal, estamos chegando com o 5º episódio do Vozes da Terra, o podcast da Carpec, e hoje nós vamos trazer um tema muito especial. Mas antes de começarmos com o nosso bate-papo, gostaria de agradecer novamente a nossa cooperada Nayara, lá da Fazenda Santa Cruz, em Catulés, que nos enviou esses queijos que estão aqui à mostra, queijo Sabor da Serra, e em especial hoje um queijo banhado no café que está aqui para a nossa degustação durante esse bate-papo. Muito obrigado, Nayara. E olha só, são queijos deliciosos, além desse banhado no café, tem queijo banhado no vinho, tem queijo temperado e todos disponíveis em nosso supermercado Carpec. Vale muito a pena você comprar e degustar, aproveitar o sabor dessa preciosidade que é produzida aqui na nossa região. Bom, pessoal, agora sim, entrando no assunto principal, no assunto do nosso podcast, desse 5º episódio, hoje nós vamos falar de uma parceria muito importante, muito sólida e de longa data. Hoje nós abrimos espaço para essa conversa que fortalece o cooperativismo, o agronegócio e o desenvolvimento regional. Hoje vamos falar de uma parceria muito importante entre Carpec e Sebrae, duas instituições comprometidas em levar gestão, conhecimento e inovação para o produtor rural. Ao longo dessa conversa, vamos entender como essa parceria começou, como o Sebrae atua dentro do agronegócio, os impactos diretos nas propriedades e, claro, quais caminhos se desenham para o futuro do campo. É mais um encontro para inspirar, informar e reforçar como o conhecimento pode mudar realidades. Então, bora comigo! Vamos conhecer os dois convidados desse 5º episódio do Vozes da Terra, o podcast da Carpec. Vambora! Bom, pessoal, e os dois convidados desse 5º episódio do Voz da Terra são muito especiais. Vou começar apresentando aqui o primeiro, que está aqui do meu lado esquerdo, o Marco Geraldo, ele que está à frente do Sebrae Regional Noroeste Alto Paranaíba. E aqui uma região, Marcão, muito importante no agronegócio, Gostaria que você iniciasse contando um pouquinho da sua trajetória profissional e como que você chegou até o Sebrae. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Igor, valeu demais, obrigado, pela oportunidade de estar aqui nesse bate-papo com você, em especial aqui conversando com os amigos da Carpec, com os cooperados. Essa cooperativa que é um instrumento espetacular de desenvolvimento regional e eu acho que a gente precisa falar muito disso também hoje. Bem, em 2025 eu completo 25 anos de carreira enquanto colaborador do Sebrae, sou funcionário de carreira da empresa. Mas eu comecei um ano antes, eu entrei no Sebrae como estagiário, na época em Patos de Minas, exatamente, a porta, a entrada foi exatamente através do programa de estágio do Sebrae, que a gente ainda o tem e cada vez mais fortalecido, e a gente entende que é um mecanismo muito importante de formação e desenvolvimento de profissionais, e descoberta de talentos. Eu passei, pelas etapas do Sebrae depois de estagiário enquanto assistente, me tornei analista indo para Paracatu, depois fui para a cidade de Patrocínio, quando ali em 2005, há 20 anos, eu tive a felicidade de descobrir e entender a dinâmica do agronegócio na nossa região, especialmente com a cafeicultura de Cerrado. Esse momento era um momento que, inclusive, naquele momento a gente conquistava a indicação de procedência, nascia o Educampo no Cerrado, a gente iniciando o processo de abertura dos primeiros grupos. Pude trabalhar depois também em Patos de Minas como analista e há 10 anos eu sou gerente regional. Uma regional que tem as características, o nosso estado tem características bem distintas. O nosso estado ele é o retrato do Brasil. E o nosso extrato é exatamente esse, de uma região agropecuária. O Noroeste e Alto Paranaíba respondem por 25% do PIB agrícola do estado. É a região com maior representação do PIB do agronegócio. Aqui a gente concentra as principais cadeias e por isso mesmo, de forma muito natural, a gente tem uma atuação, o Sebrae, no Noroeste e Alto Paranaíba tem uma atuação muito vocacionada com agro. Bacana demais, 2 décadas e meia já de Sebrae, Marcão. E você é daqui da região mesmo? Eu sou daqui da região, com muito orgulho. Eu sou de Presidente Alegário, terra de Antônio Secundino, São José. Acho que a gente tem a primeira startup que a gente tem no Brasil ali com
a implantação do processo do modelo do milho híbrido, né, no nosso país. E, enfim, sou daqui, conheço bem a cultura daqui, da região. Ali, Presidente Olegário é interessante que é exatamente a divisa entre Alto Paranaíba e Noroeste. Pega muito o extrato dos dois territórios, mas uma região que a gente, de fato, tem muito orgulho de eu e toda a minha família sermos aqui do território. Bacana demais, parabéns pela trajetória, Marcos. Tenho certeza que a gente vai bater um papo muito legal aqui, falar bastante do Sebrae, da parceria com a Carpec, né, e como que a gente atua em sinergia. A nossa outra convidada aqui do 5º episódio do nosso Vozes da Terra, também muito especial, Nayara Marra, um rosto bastante conhecido aqui também de nossos cooperados, sempre presente nos eventos, nos projetos da Carpec. E aí, Nayara, como que foi a sua trajetória, o seu caminho aqui no Sebrae? Seja muito bem-vinda, muito obrigado também pela participação aqui conosco. Eu que agradeço, Igor, a você, a todos da Carpec pelo convite, né, para nós do Sebrae. É uma alegria imensa ser parceiros da Carpec. E eu estou no Sebrae tem 13 anos, né, uma trajetória aí também de alguns anos, que me enche também de orgulho. Quando eu comecei no Sebrae, eu trabalhava nos projetos mais urbanos, né? Então vamos falar assim, eu atendia cidades, inclusive eu atendi o município de Carmo do Paranaíba, quando eu entrei. E aí depois, com a saída do Marcos, né, para a gerência, eu recebi esse convite de trabalhar nos projetos do agro. Fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo assim, bastante preocupada, né, Marcão? Porque suceder uma pessoa que era e é referência, né, como o Marcos é, eu sabia do desafio, mas sabia também que seria muito gratificante. Então, poder trabalhar no agro, poder atender vocês aqui da Carpec, os cooperados, me ensinou muito sobre empreendedorismo, né, que a gente trabalha muito no Sebrae, sobre o cooperativismo e a forma como vocês vivem, de fato, esse cooperativismo aqui na Carpec. Então, eu agradeço muito essa oportunidade e 13 anos aí também já de Sebrae, né? E você também é daqui da região, Nayara? Eu também sou. Eu sou nascida em Patos de Minas, mas eu sou criada em Presidente Olegário. Olha só que legal. Com 5 anos, a minha mãe se mudou para Presidente Olegário. Ela passou num concurso da prefeitura do município de Presidente Olegário. E aí eu fiquei lá dos 5 anos até os 18. E assim, é uma parte que eu também tenho muito orgulho, porque a educação do município de Presidente Olegário, que foi uma educação municipal, que foi muito boa, com uma base muito boa, me propiciou também chegar até aqui, né? Porque a gente sabe o quanto que a educação, ela transforma, o quanto que ela faz a diferença. Então, assim, eu agradeço muito também essas oportunidades que eu tive no município. Sem dúvida, legal demais. Parabéns também pela trajetória, Nayara. Ô, Marcos, e a gente quando fala em Sebrae, a gente sabe que tem um alcance nacional. O Sebrae, como a Nayara mencionou aqui, da questão do urbano, do agronegócio, atua em diversos segmentos. Gostaria que você nos explicasse como que funciona essa divisão regional e qual que é o papel do gerente regional também dentro do Sebrae. Ok, sim, o Sebrae ele faz parte, né, o Sebrae Minas faz parte de um sistema nacional vinculado ao Sebrae Nacional e em Minas Gerais, para a gente poder conseguir, né, desenvolver nossas ações, o nosso planejamento, enfim, levar o conhecimento para quem precisa, nós temos uma distribuição que prioriza muito a capilaridade. Então, nós temos 9 regionais no estado de Minas Gerais, nossa Noroeste, Alto Paranaíba, com 5 escritórios. Então, nós temos um escritório em Patrocínio, em Patos de Minas, em Paracatu, em Unai e em Arinos. E esses escritórios acabam por conta da parceria que a gente vai poder falar muito sobre isso, porque assim, a gênese do Sebrae é trabalhar com quem empreende, com quem quer empreender. Para isso acontecer, a gente tem que trabalhar o ambiente, a gente tem que trabalhar o futuro também através da educação. Mas, em especial, para poder alcançar o resultado que a gente precisa, isso foi É bom falar isso aqui, principalmente num instrumento tão legal como esse que é o podcast, um instrumento digital, que tem uma escala muito grande, um alcance muito grande, mas especialmente na pandemia, quando a gente passou por uma transformação digital forçada, a gente entendeu que a presença física é muito importante também. O digital, ele é uma ponte, mas ao mesmo tempo, muitas vezes, ele é uma barreira, conforme situações relacionadas a socioeconômico, enfim.
E, além dos 5 escritórios, nós temos a parceria com os municípios através da Sala Mineira do Empreendedor. Então, hoje a regional tem 50 cidades, nós estamos em 42 cidades hoje. Então, a gente tem um alcance de mais de 80% dos municípios da nossa regional tem a presença física do atendimento Sebrae, que é capitaneada pelos nossos escritórios. E o papel, na realidade, o papel do gestor é dar condição para que as equipes técnicas possam exercer sua competência. Então, a gente falava, né, da trajetória da Nayara, e os resultados que a gente tem, o reconhecimento que a gente tem em função exatamente desse processo, né, do trabalho que ela, os colegas dela desenvolvem, da gente conseguir traduzir aquilo que é o nosso planejamento, aquilo que é o nosso direcionamento, plano estratégico do Sebrae, os grandes caminhos que a gente quer chegar. A gente precisa de uma sociedade cada vez mais digitalizada, a gente precisa desburocratizar, a gente precisa ter um atendimento cada vez mais transformador, mais vertical, a gente precisa entrar dentro dos negócios. A gente tem um excepcional exemplo aqui na Carpec, que é o Educampo. O Educampo, verdadeiramente, ele transforma a vida do produtor rural. A gente precisa fazer isso com todas as nossas iniciativas. Então, o papel do gestor é dar os caminhos, dar as condições, a infraestrutura, mas, principalmente, criar os meios para que a equipe técnica possa desenvolver as atividades dentro daquilo que o nosso cliente precisa. E que legal isso que você falou sobre a questão da pandemia, sobre a digitalização, né? Acho que ela encurtou alguns caminhos, o pessoal, durante a pandemia, obrigatoriamente caminhou muito para o digital, mas acho que essa presença física tem algumas coisas que não substitui, e que legal, né? Essa presença física sempre importante do Sebrae. Nayara, sobre essa questão até dessas questões de presença física, de digital, né? São várias linguagens, são várias estratégias, como você disse, o urbano, o agronegócio, o Sebrae atua em vários segmentos. Como que é adaptar essa linguagem e essas estratégias para diferentes públicos? Bom, através dessa nossa atuação do Sebrae, a gente aprende de fato entender o que o nosso cliente quer, o que ele precisa, né? E a gente adapta isso de acordo com a necessidade real do cliente. Então, no Sebrae a gente fala que nós atuamos em 3 vertentes, né? O desenvolvimento econômico, a gente trabalha aí com os municípios, né? Com as prefeituras, promovendo de fato esse desenvolvimento econômico, o suporte empresarial, como o Marcos trouxe aqui, esse modelo do Educampo, né? Que é o atendimento direto ao empreendedor, e a educação empreendedora, né? Que é a transformação então, dentro das escolas. E aí, assim, até pela divisão, né, que o Marcos faz ali da nossa equipe, a gente consegue atuar de maneiras aí distintas com cada um desses públicos, porém de maneira interligada, né, trabalhando em conjunto para que a gente consiga, de fato, atender esse cliente de acordo com as necessidades dele. Bacana, sobre essa questão do empreendedorismo, a gente vive uma região forte no agronegócio e também empreendedora. Marcos, qual que seria um grande desafio, o maior desafio em trabalhar com esse desenvolvimento humano e empresarial aqui na nossa região? Um ponto até acho que importante demais que a Nayara traz para a gente, do grande valor da gente colocar nessa questão do cliente ao centro, de a gente sempre o exercício que a gente faz nas nossas conversas, nas nossas reuniões, no planejamento, é que colocar uma cadeira vazia lá, falar assim, aqui está o cliente, a pessoa que a gente deve pensar, principalmente de não correr o risco de querer trazer soluções prontas, mas de sim entender qual que é a real necessidade, qual que é a real dor, qual que é a oportunidade. E aí quando a gente traduz isso, né, dos desafios, de como atuar, principalmente a nossa região, é interessante que ela se desenvolveu muito rapidamente principalmente nos últimos 50 anos, né? A partir do momento que o Cerrado se tornou agriculturável, é muito pouco tempo, uma janela né, muito encurtada, se ter virado referência nacional e mundial em cadeias muito relevantes, cafeicultura, a pecuária de leite, a suinocultura, a hortifruticultura, a produção de grãos, a produção irrigada. E o desafio que a gente tem é de conseguir estruturar o diálogo em torno de governanças que possam pensar o futuro. E é interessante que ter uma região que avança muito fortemente, que tem muitas oportunidades, que vai crescendo, torna a governança ainda mais desafiadora, porque é mais incrível, muitas vezes as pessoas preferem dividir
desafios quando eles existem. Então, em cenários principalmente de crescimento, de desenvolvimento, é natural do ser humano de talvez ter um pensamento mais individual, até egoísta. Mas, felizmente, assim, eu acho que a gente aqui mesmo, mais uma vez, nessa mesa aqui, a gente poder falar com uma cooperativa, mais de 2.000 cooperados, 60 anos de atuação, aqui a gente tem a prova, essa cooperativa, mais uma vez, não existe nenhum equipamento, instrumento de desenvolvimento que possa ser tão efetivo como a cooperativa de distribuição, de equidade, de ser democrático no acesso ao desenvolvimento e à distribuição das riquezas, de fazer com que esse modelo mental, quebrar o modelo de ser menos individualista, porque ao entender que acho que é um modelo meio chinês de crescimento, que junto vai muito mais longe e muito mais rápido. Desafio: quebrar um modelo, trazer um novo modelo mental e estruturar e fazer com que as pessoas possam sentar em modelos de governança estruturada. Sem dúvida, esse desenvolvimento aí que você mencionou do Cerrado, ele é muito importante realmente, né, Nayara? E esse desafio humano, ele é grande também, né? Fala para nós também um pouquinho sobre essa questão dos desafios que a gente tem. Assim, trabalhando diariamente aí com os produtores, né, o que a gente escuta muito das necessidades deles é a questão de mão de obra, né? Assim, é um desafio que os produtores têm muito e aqui a gente tem muitas oportunidades, né? E às vezes essa dificuldade de mão de obra é um desafio para o produtor. Não sei se é bem um desafio, mas eu acho que precisa a gente continuar trabalhando. Já tem um trabalho feito, estruturado aqui com a Carpec, com outras cooperativas, a questão da sucessão familiar, que acho que é muito importante, né? Assim, Perfeito. Essa questão, seja na cafeicultura, seja no leite, seja em outras atividades. Até mesmo na liderança, né? Sim, até mesmo fundamental. Até mesmo na liderança, exatamente. Assim, estão dentro da propriedade, né, mas também dentro das cooperativas, das associações, porque assim, essa sucessão, vamos falar, dentro da porteira, os filhos precisam entender que aquela atividade, né, Marcos, ela é relevante, ela tem uma rentabilidade, precisa de ter uma excelente gestão para que os filhos queiram continuar. E também o desafio nas entidades, porque as pessoas têm que doar o seu tempo ali em prol de um coletivo que também não é fácil. Então a gente precisa preparar também esses sucessores, seja dentro da porteira ou fora dela. Sem dúvida. Bacana demais. Marcos, agora falando sobre o Sebrae e agronegócio, o Sebrae ele tem uma história muito forte, né, com o campo. Gostaria que você falasse quais que são hoje os principais pilares de trabalho do Sebrae dentro do agronegócio. Hoje, acho que a base da atuação é a gestão das propriedades rurais, na verdade, né, o Educampo como grande exemplo disso. O Educampo, ele tinha um lema no início dele, era tipo propósito, né, transformando a propriedade em uma empresa rural, acho que algo assim, não sei se a Nayara se lembra disso, mas mais uma vez a gente sempre falando aqui de mudança de modelo mental, de mudança de cultura. E mudança de cultura é uma questão assim, é igual para quem tem filho, sabe disso, mandar a menina escovar dente. Você tem que mandar todo dia, até que um dia ele vai de maneira automática. E gestão, que é a base da nossa atuação, requer disciplina, requer controle, requer disciplina, é igual atividade física. Não tem jeito, você tem que fazer para sempre, não tem como parar, e é ali que depois você consegue ver o resultado. Então, definitivamente o pilar na atuação do Sebrae da nossa gênese, trabalhar com gestão, a governança, né, de trabalhar a organização setorial e territorial, alinhada com essa questão que a Nayara traz tão importante, que é da sucessão. E sucessão, gente, quer fazer sucessão bem feita, você ter uma empresa bem gerida. Naturalmente, o seu filho vai querer ficar na propriedade. Então, a gente vê principalmente de êxodo, né, das cidades, muitas vezes o jovem quer ir atrás de outras oportunidades em cidades maiores e muitas vezes é um desafio, nem sempre vai encontrar aquilo que ele espera e muitas vezes acaba trazendo até outras questões de problemas sociais que as grandes cidades já têm, mas para ele querer ficar, ele tem que ver significado naquilo e a base para a sucessão bem feita é um empreendimento saudável, que ele perceba futuro e que a gente vê o processo de sucessão acontecendo na nossa região. Sim. E principalmente aqui, vamos usar, né, o exemplo especial do café, né, que a gente falando da região do Cerrado Mineiro,
talvez seja um dos segmentos que a gente conheça de todos, urbano, rural, que tenha a maior projeção de você ver que a nova geração vem assumindo e estruturada, né, Nayara? Existem muitos profissionais, muitas empresas que auxiliam na condução desse processo. Então, gestão, governança, sucessão e a promoção do território para agregação de valor. Porque a gente fala do agronegócio, a gente tem muito orgulho da atuação do agro, só que a gente não pode esquecer que o agronegócio, enquanto produto, ele é uma commodity, tá? Aqui, né, ok, o café é uma commodity, aqui o queijo a gente já tem um valor com produto agregado, o leite foi transformado, virou um queijo, que tem um terroir, que a gente consegue fazer a promoção do território. Então, para a gente conseguir descolar do conceito de commodity, é fundamental trazer instrumentos de agregação de valor. Isso se faz através da promoção do território, do jeito de ser e de fazer das pessoas que estão envolvidas ali, que conseguem conferir valor a este produto. Então, basicamente, mais uma vez aqui, pilares: gestão, governança, sucessão, promoção do território. Todos esses pilares muito importantes e assim, a gente destaca a gestão, Nayara. Eu acho que uma visão que é importante o produtor ter, né, o nosso cooperado, é que deixar aquele conceito de roça, de fazenda para uma empresa rural, né? Eu acho que é uma mudança de chave muito grande, muito importante. Nesse sentido, existe, por exemplo, o que o Marcos mencionou do Educampo. Gostaria que você nos falasse um pouquinho mais de como que funciona esse Educampo e o que esses resultados, de que forma que eles são perceptíveis na prática para o nosso produtor. O Educampo, ele é a base, né, de atuação aqui no nosso território. Através dele a gente tem desdobramento para várias outras ações, mas nós temos 28 anos de atuação do Educampo no estado de Minas Gerais. E o Educampo, ele é um programa muito bem sucedido do Sebrae. Por quê? Vocês brincaram aqui, né? Não é tocar a roça, né? Torna-se uma empresa rural. E como que a pessoa torna uma empresa rural? Através de uma assistência muito boa, muito especializada, técnica, gerencial, porque a gente não vai conseguir administrar, gerir aquilo que não tem dados, né? Então, assim, a base do Educampo, através de uma empresa parceira, né, no caso aqui a Carpec, um consultor, que no caso da Carpec nós também temos 2 no café, que é o Adriano e a Jéssica, o Sebrae, né, e o produtor. Através, então, dessas 4 pessoas aí que estão envolvidas na atividade, o produtor, ele vai ter uma visita mensal e através dessa visita mensal, claro que vai ter a parte técnica, né, que o consultor vai olhar ali como é que está o manejo da lavoura, tudo, mas muito atrelado aos dados de gestão, como que aquilo impacta na gestão daquela propriedade. E o nosso objetivo final, através ali de indicadores, é ajudar o produtor a chegar no ótimo, econômico, produtivo, para que ele tenha resultado. O ideal é que essa empresa rural, ela tenha lucros, ela prospere, ela gere riqueza, ela empregue. E através do Educampo, que assim, nenhuma outra assistência faz essa comparação. Então a gente consegue comparar um produtor aqui do Alto Paranaíba, lá com o norte, né, por exemplo, de Minas, ou no sul de Minas, enfim, onde quer que seja, mas trazendo resultados e dados reais. E aí, assim, saber, por que essa fazenda, por exemplo, está tendo uma rentabilidade melhor? Por que essa fazenda utilizou menos mão de obra? O que ela está fazendo? Ou o que essa fazenda ela conseguiu usar ali um manejo de pragas e doenças diferente de outra? E isso, com todos esses dados, né, com todas essas informações de um software que o Sebrae tem, inclusive hoje o produtor ele tem isso na palma da mão dele, né, que ele pode levar para onde ele quiser e consultar os dados ali, ajudar o produtor nessa tomada de decisão e na gestão da propriedade dele. Então, assim, nós temos muito orgulho do Educampo, de trabalhar com o Educampo, porque temos consultores muito bem treinados pelo Sebrae, produtores muito engajados e parceiros também que procuram levar para esse produtor sempre as melhores práticas. E, além disso, assim, o Educampo, além de ter essa parte, né, do atendimento, das consultorias, tem também as entregas que são coletivas, né, que são importantes, porque o Educampo não é só a consultoria, tem também as ações que são coletivas, que de repente o grupo tem uma necessidade específica, a gente consegue levar uma consultoria especializada daquele tema, ou a gente pode fazer um dia de campo, uma missão, tudo para agregar para esse produtor um melhor resultado. E aí, assim, os nossos dados aqui são
excelentes. Legal demais, realmente o Educamp é um programa sensacional aí do Sebrae, né, em parceria com a cooperativa. E Marcos, quando a gente fala em questão de gestão, acho que ela é muito importante quando o produtor ele começa a aplicar gestão de verdade dentro da fazenda, até para conseguir entregar os outros pilares também, né? Como a Nayara disse, não tem como, sem gestão, você ter os números, o controle da sua propriedade e até mesmo pensando em fazer a sucessão, né? Como que você vai fazer sucessão, como que você vai ter um negócio sustentável sem ter gestão. Como o Educamp, os outros projetos do Sebrae, quando o produtor começa a aplicar essa gestão de verdade, os resultados são perceptíveis, né? O que é que mais te chama a atenção nisso aí, essa mudança? É importante falar que a mudança de modelo mental, a mudança de cultura. O Educampo, ele trata os aspectos agronômicos e zootécnicos de manejo como meio. E o fim é o que a Nayara colocou, né? Da gestão de qual o retorno econômico daquela atividade. Então, assim, a gente sai de tocar roça para ter uma atividade que tem, ela pressupõe retorno econômico. E aí, acho que o grande lance, eu particularmente, né, acompanhando o Educampo há 20 anos, é de você poder medir qual que é a taxa de retorno que você tem daquele investimento, que muitas vezes a gente fala, né, de ciclos econômicos que oscilam por conta de questões globais, econômicas. A gente passa, por exemplo, de um cenário de preço de café, né, mas há 20 anos atrás a gente estava num outro cenário. Do leite a gente vê que de uma forma recorrente a gente tem sazonalidades, oscilações que... E aí, assim, a gente tinha muitas vezes né, e assim, de forma muito respeitosa, de tomar um cuidado para não ser um pobre sentado em cima de um saco de dinheiro, porque existe um investimento muito grande ali sob os pés, né, do empreendedor rural, do empresário rural, e muitas vezes, principalmente a cafeicultura, a pecuária de leite, são atividades que pressupõem um envolvimento afetivo e emocional muito grande. Você pega amor com aquele talhão de café que tem ali 12, 15, 18 anos, tem mesmo com o animal da mesma forma, e você começa a entender de qual o retorno econômico que se traz. A Nayara fala ali, né, do ótimo econômico, em que ponto eu estou nutrindo a planta, estou investindo de tal forma um animal, e de que retorno que eu estou tendo, se eu preciso ter, na realidade, um equilíbrio, a qual custo uma produtividade, o que eu estou investindo para conseguir aquilo, sendo que o importante é a sobrevivência do negócio, a perenidade do negócio, com o retorno econômico da atividade. E aí essa taxa, né, a taxa de retorno do capital investido, você pode comparar com qualquer negócio do mundo. Você entender, se eu pegar o dinheiro e vou colocar em renda fixa, você vai saber de que retorno que você tem da atividade. E aí, no caso especificamente, a gente traz isso, voltando 20 anos atrás, lá, né, do contato com os produtores, era uma da visão que o produtor fazia tudo muito, muito bem feito. É uma característica da nossa região, uma característica da produção agropecuária, de excelência, de manejo muito bem feito, de excelentes profissionais que vieram para a nossa região, mas que o café, por exemplo, na hora que chegava ali, ok, vou comercializar café, parecia sentava na frente da televisão, da bolsa, né, passando os índices ali, e um produtor falou assim, Marcos, parecia que eu estava lá em Las Vegas jogando ali, que eu fui lá para poder jogar na roleta para ver o que acontece. Será que amanhã vendo ou não vendo? Será? Vai bater $100? Não. Então, de uma mudança, não. Eu posso fazer um planejamento e instrumentos, inclusive, né? E aí são instrumentos que são importantes, um contrato de venda futura, por exemplo, em cenários econômicos mais diversos, de conseguir fazer uma projeção, de saber, não, 25% de retorno, e você conseguir projetar para o longo prazo, é interessante para mim você poder ter uma estratégia de comercialização que não seja simplesmente sentar e esperar para ver se vai acontecer alguma coisa. Não, você passa a depender menos do que vai acontecer, né, na definição de preços. Você passa a ter ali as rédeas do seu negócio para tomar melhor a decisão que você precisa. Então, é uma mudança cultural, né, Nayara? De fato, assim, de se tornar um empreendedor, um empresário, tendo a consciência
que existe um investimento muito grande que está envolvido ali na atividade rural. E é importante isso, Nayara, nesse sentido, porque quando a gente fala em produtor rural, é uma empresa a céu aberto, então tem muita coisa que não está no controle do produtor. Então aquilo que ele consegue deixar no seu controle, estrategicamente, com certeza, é muito importante. Nayara, a gente falou sobre o Educampo, né, sobre esse atendimento no café, mas o Sebrae também trabalha com as outras culturas, né? Como que vocês adaptam essa linguagem também, essa abordagem, esse atendimento para as outras culturas, como o Marcão mencionou aqui da pecuária leiteira, entre outras? Tá. O Educampo nós temos, né, para pecuária leiteira e também para o café. Então, assim, a gente consegue atendê-los nessas duas atividades. Vamos falar, por exemplo, grãos. O Sebrae tem um programa que chama Mais Grãos, que a gente também consegue atender com consultorias especializadas para esses produtores. E para os outros produtores de outras atividades, por exemplo, como queijo, hortifruti, a gente entende a real necessidade daqueles produtores. E nós podemos atender de várias formas, consultorias especializadas, a gente tem um Sebrae Tech para levar aí inovação, para esses produtores, melhorar aí o processo produtivo. Vai depender de fato, Igor, da necessidade desses clientes, de um grupo. Quando a gente tem um grupo que ali se une para ter esse atendimento do Sebrae, a gente consegue personalizar e atender as demandas deles. Claro, pensando sempre na expertise do Sebrae, que é a gestão, ajudá-los na inovação, na melhoria de processos, aquilo que o Sebrae já atua diariamente. Bacana demais, e esse trabalho conjunto, né, com as cooperativas é sempre muito especial, né? Juntos a gente consegue ir mais distante, né? O cooperativismo é isso, né? União de pessoas, união também de instituições, legal demais, Marcos. E hoje a gente falou bastante aqui em sustentabilidade, se fala demais também muito em rastreabilidade. Como que o Sebrae tem trabalhado esses temas também junto aos produtores, junto às cooperativas? Existem, né, duas formas. Uma é apoiando diretamente o produtor rural na conquista, né, de certificações relacionadas à sustentabilidade, a boas práticas agrícolas. Para isso nós temos um instrumento de inovação chamado Sebrae Tech, onde na média o Sebrae ele assume 70% dos custos do investimento em consultorias para adequação das propriedades. Um exemplo bom disso é o próprio certificação para agricultura regenerativa ou para cafés sustentáveis como o da Rainforest. Ao mesmo tempo, existe um trabalho de inserção em mercados que tenham a demanda por esse tipo de café, a participação e a conexão, seja um espaço como feiras, mas o acesso aos compradores, o acesso a ambientes que queiram esse produto. Como eu falei, o café certificado é um bom exemplo daquilo que a gente falou, da agregação de valor a descolar do conceito de commodity, ainda que a gente saiba, né, que café certificado não é garantia de preço, mas é garantia de diferencial num universo que é cada vez, própria questão da relação recente com as tarifas que foram impostas ao Brasil, de conseguir diferencial competitivo. Então, a gente pode fazer via Sebrae Tech hoje para o Educampo, existe um investimento considerável do Sebrae no território para que os cafeicultores, eles, inclusive, né, dentro do planejamento dos próprios grupos do Educampo e alinhado com as estratégias da região do Cerrado Mineiro, das cooperativas que fazem parte do sistema, para cada vez um número maior de produtores rurais certificados, alinhados a estratégias de acesso a mercados que desejem adquirir esse tipo de produto. Bacana demais, Nayara, e a gente percebe que a mulher rural ela tem ganhado cada vez mais espaço. E aqui na cooperativa a gente tem 2 projetos voltados para as cooperadas, para as produtoras, mulheres que inspiram, né, para as produtoras de café, e também o Agro é Delas, voltada para as mulheres que trabalham com outras culturas. Como que o Sebrae tem incentivado também esse protagonismo feminino no campo? A gente fala que o agro, né, é pop, é tech, mas está cada vez mais feminino também, sim, né, Igor? Nós temos muito orgulho, né, de trabalhar em parceria com vocês também essa questão do empreendedorismo feminino. O Sebrae ele criou um movimento, né, um programa muito bem estabelecido também, que é o Sebrae Delas,
que é Desenvolvendo Empreendedoras Líderes Apaixonados pelo Sucesso. E o Sebrae delas, ele trabalha também duas vertentes, que são aquelas habilidades comportamentais, que é o que até a gente trouxe um primeiro módulo aí para as mulheres que inspiram a Carpec, né? E também aquelas habilidades técnicas, que é de acordo com cada uma das atividades, que a gente também já conseguiu apoiá-las aqui dentro do projeto de boas práticas agrícolas, que é do Sebrae Tech, como o Marcos disse, para melhoria aí dos processos de pós-colheita, né, dentro aí da cafeicultura. A gente sabe que a mulher, quando ela está envolvida na atividade, ela traz algumas habilidades diferentes do homem, né, que são aí talvez um olhar mais sistêmico para a atividade, e percebemos também que cada vez mais a mulher ela tem assumido posições dentro dessas atividades do agro, seja ali ajudando na questão da gestão, até em atividades mais pesadas, a gente vê que tem muitas mulheres cuidando aí desse pós-colheita, né? E com muito orgulho a gente vê também a atuação das mulheres em conselhos, né? Aqui nós temos exemplos aqui dentro da própria cooperativa, mostrando sim que é importante a gente ter cada vez mais essa diversificação, porque cada um traz aí o seu olhar, a sua contribuição, fazendo mesmo um ambiente mais diverso e mais inclusivo. Eu queria né, contribuir um pouco com isso. Assim, a gente acontece aqui na Carpec e a gente tem outras iniciativas na regional também. A nossa regional, ela concentra... O Sebrae tem um movimento chamado Sebrae Delas, que é exatamente o trabalho de empreendedorismo feminino. 1/3 das ações de empreendedorismo feminino do ano passado aconteceram em nossa região, exatamente puxadas para o trabalho que a Nayara desenvolve aqui, né, com a cooperativa e nos outros colegas no território. O que eu queria colocar é o seguinte: para o agronegócio é extremamente saudável esse movimento que acontece desse advento do empreendedorismo feminino assumindo o papel de liderança nas propriedades rurais. Isso é muito bom para a imagem do setor. A gente sabe que o setor ele se comunica muito bem para ele, mas muitas vezes, em alguns momentos, principalmente com grandes cidades, existe um desafio de como demonstrar tudo aquilo que a gente tem de relevância, né, o papel que a gente tem, e a presença da mulher está tornando isso mais palpável para quem é distante do segmento. Então, para a imagem do setor e acho que para uma nova postura, uma nova cultura, né, Nayara, uma nova visão, isso vem sendo muito importante. E a gente vê algumas coisas acontecendo. Recentemente, nós tivemos a primeira secretária de Agricultura do Estado de Minas Gerais mulher. Em 200 anos de secretaria, pela primeira vez tivemos. Do Prêmio Sebrae Mulher de Negócio, tivemos uma cafeicultora da região, do Cerrado Mineiro, esse ano que foi vencedora. E para nós é muito importante, a Nayara faz parte de um movimento de mulheres empreendedoras do agronegócio, de que isso traduz muito bem, a gente consegue furar a bolha do agro quando a gente mostra a liderança feminina, a postura da mulher na gestão do agronegócio, não só na propriedade, mas também enquanto lideranças, assumindo cadeiras em cooperativas, em conselhos, em instâncias de governança, para a gente reafirmar e escalar o papel e a importância que existe da agropecuária para o nosso país. Até o exemplo que a Nayara citou, né, da Tereza TT, em 60 anos de Carpec, né, celebrados esse ano de 2025, é a primeira mulher a fazer parte do Conselho de Administração da Carpec, e ela também é uma liderança dentro dos dois projetos, né? Ela está presente no Mulheres que Inspiram e também no Agro é Delas. Vocês vão colher muito, eu tenho certeza que vocês vão colher muitos resultados com isso, viu? Já estamos colhendo. E ela é uma pessoa que é muito empreendedora, né? Eu tive a oportunidade de participar de uma capacitação com ela, que foi inclusive esse do Sebrae Delas, e ela participou 2 vezes. Ela participou primeiro com um grupo de empresas urbanas, ela gostou tanto, ela falou, não, eu preciso levar para as mulheres da Carpec, e ela participou de novo. Ela é empreendedora, ela é liderança dentro do projeto e bastante envolvida realmente, né? Feliz da Carpec, né, poder ter uma conselheira nesse sentido também. Eu não tenho dúvida que ela vai ser inspiração para as próximas gerações, para que possam
ter o interesse, o envolvimento, o engajamento para poder assumir esse papel também. Ô Marcos, e falando sobre essa parceria entre Carpec e Sebrae, como que nasceu essa parceria, ou como que nasce uma parceria entre duas instituições nesse sentido também? E por que a Carpec é uma parceira assim tão estratégica dentro da metodologia do Sebrae? Então, acho que nasce com o foco da nossa atuação, com o CERN, que é a gestão, através do Educampo. Lá em 2013, há 12 anos, a gente começa com o Educampo, trabalhando a gestão dos produtores rurais e, através da gestão dos produtores rurais, todo aquele arcabouço de ações que a gente tem, como certificação, dias de campo, palestras, seminário, capacitação, formação, consultoria dentro das propriedades rurais, a cooperativa viabilizando a presença de Sebrae. Então, a partir do momento que, se o produtor individualmente, até para o próprio Sebrae é difícil, a cooperativa ela dá escala, gera escala, ela consegue acionar e trazer o Sebrae para poder atuar. Nós temos 2 profissionais do Sebrae, formados pelo Sebrae aqui, os nossos consultores do Educampo, ao passo que a cooperativa, ao fazer parte da instância da governança da região do Cerrado Mineiro, também tem acesso à estruturação das estratégias de todo o território, de toda a região. A cooperativa tem uma representatividade muito grande no número de cooperados, do tamanho do negócio da cooperativa. A gente acompanha, a gente vem acompanhando, e aqui inclusive reconhecer todo o trabalho da diretoria e da equipe técnica envolvida, né, Nayara, do crescimento vertiginoso que a Carpec vem experimentando, e que ela, com este tamanho, posicionado num território tão importante que é o Alto Paranaíba, que é o Cerrado, numa cidade tão representativa para o agronegócio, que é a cidade do Carmo do Paranaíba, essa parceria para nós do Sebrae permite com que a gente escale o alcance aos produtores rurais, de maneira verticalizada junto aos produtores do Educampo, do ponto de vista do fortalecimento da estratégia através da região do Cerrado Mineiro e da possibilidade de sensibilização de públicos muito estratégicos, desse que a gente acabou de falar agora, das mulheres envolvidas, né, o empreendedorismo feminino no agronegócio, da sucessão, que a gente já comentou aqui também, que é sobre tratar do futuro se a cooperativa precisa pensar no futuro de quem, a gente falando isso agora, né? Quem serão as lideranças que vão assumir, quem serão as lideranças que vão assumir as propriedades rurais. Então, olha, sendo muito sincero, sem uma parceria como essa, sem uma parceria com uma cooperativa como a Carpec, o nosso alcance ele seria muito raso. A cooperativa ela escala o nosso alcance e aprofunda a capacidade de transformação que juntos a gente consegue fazer para os cooperados e, consequentemente, para a cidade do Carmo e para toda a região. Essa parceria com o Sebrae, sem dúvida, é uma das muito duradoura e uma das que mais rendem para nós aqui, para a Carpec, né, e que acaba refletindo lá para o produtor. Você acha que essa parceria, da forma que funciona na era durante esse tempo, é uma referência, acaba se tornando uma referência para outras cooperativas, para outras regiões também? O que você fala sobre? Com certeza, sim, essa parceria com a Carpec ela já é uma referência sim, para outras cooperativas, né, para outras regiões. E esse modelo que a gente conseguiu construir aqui na região de Cerrado Mineiro, ele inspira não só a cafeicultura, né, ele inspira outras cadeias também. E como o Marcos muito bem trouxe, assim, quando a gente tem uma cooperativa forte, no caso aqui em Carmo do Paranaíba, não só cooperativas de produção, mas a gente tem também parcerias, né, com cooperativas de crédito, associações também, né, no meio urbano também. Isso ele reflete para todo o território, né, uma cooperativa que é tão relevante para o município de Carmo do Paranaíba, né, para que Arapuá, Tiros, né, todo esse entorno aqui, empregando pessoas, gerando oportunidades para os produtores, entendendo a real necessidade do produtor. Quando vocês resolvem, por exemplo, abrir uma fábrica de ração, por exemplo, é porque vocês entendem que o produtor precisa disso. E vocês conseguem vender para o produtor a um preço muito mais acessível do que se ele fosse comprar no mercado. É um instrumento, sim, de desenvolvimento econômico para o território e inspira, sim, outras regiões. Sabe o que é interessante? Sim, tem hora que a gente precisa sair da floresta e ver ela de longe para a gente ter ideia de tamanho que ela é. Como a gente está envolvido numa região que é muito dinâmica, que, enfim, as coisas acontecem de forma efervescente, né, de ebulição do agro, é importante, talvez, comparar com cidades que não têm um mecanismo como esse. E aí, assim, as cooperativas, no plural, né, era bem citou, de crédito também,
ela retém a riqueza. Então, assim, tem uma fábrica de ração, economizou, mas gerou oportunidade de trabalho. O trabalho está sendo feito aqui, está conseguindo fazer com que esse recurso ele circule aqui na região. E aí, mais uma vez, talvez quem está aqui na cidade está acostumado, tem a cooperativa, tem 60 anos. Tem o supermercado da cooperativa. Tem um supermercado, faz parte do dia a dia, talvez assim, e aí de forma muito tranquila, assim, a gente atendendo 50 municípios no território, tendo uma visão das outras regiões também, o quanto ter uma cooperativa sólida como essa representa em ganhos não só para o produtor rural, que é cooperado dela, mas do quanto representa para toda a comunidade que está aqui envolvida, a permitir que, assim, de fato, uma cidade que tenha um pensamento, que tenha um pensamento cooperativo como a cidade do Carmo, ela, com certeza, ela tem uma chance de prosperidade muito maior do que cidades que não experimentam ter o mesmo modelo de instituições e de equipamentos. Sem dúvida, nossa fábrica de ração também em 2025 é uma data comemorativa. Nós estamos completando 10 anos da nossa fábrica, começou as atividades em 2015. Ô Marcos, sobre essa parceria entre cooperativismo e Sebrae, existe alguma nova frente de trabalho aí prevista entre Carpec, Sebrae, região? Tem alguma novidade no radar vindo por aí? Eu acho que sim. Primeiro, a gente cada vez mais dar a manutenção nos trabalhos que já são realizados. Da nossa parte, sempre a expectativa, né, Nayara? Quanto mais grupos de Educampo, melhor. Inclusive, Carpec à disposição. Produtor que ainda não conhece, procurem para poder saber como funciona o Educampo, porque a base da nossa atuação é o atendimento ao produtor rural enquanto empresa rural, enquanto empreendedor rural. A manutenção dessas atividades que a gente tem, né? Mas a gente está passando por um momento muito importante. 2026 em especial vai ser um ano de uma entrega muito relevante, que é o ano do reposicionamento da estratégia da região do Cerrado Mineiro. O Cerrado Mineiro, nosso território, é um território de vanguarda. Ele tem a nossa região para o agronegócio, ele carrega esse peso, que na realidade acho que é uma honra, que é de construir o futuro do agronegócio. E se a gente vem de uma estratégia muito bem sucedida da posição da região, é hora de entender que o mundo passa por muitas mudanças, tem muita coisa acontecendo. E por conta disso, de chegada de um novo mercado consumidor, de tantas coisas que vão acontecendo, da necessidade de trazer essa estratégia para o presente e para o futuro que se apresenta, para que ela possa, ao ganhar esse frescor, né, Nayara, ela possa permanecer ativa e criar condições para que os cooperados tenham mais acesso ao mercado, a cooperativa ela possa abrir novas frentes. Então, acho que a nossa grande entrega, a nossa grande expectativa para esse ano, de fato, é do ponto de vista da governança do território, que a cooperativa ali representa, a região se dá através da cooperativa, representando os seus produtores, da gente preparar, né, Nayara, essa entrega que trata da gente reescrever o futuro do Cerrado Mineiro através da parceria. Exatamente, reposicionamento da marca. É legal quando a gente fala dessa preocupação, né, com esse reposicionamento, né, para a gente poder atingir uma nova escala, quem sabe dar um novo passo. E a gente entra também um pouco dentro da inovação, Nayara, a gente pode falar, né? E inovação, ela não é só tecnologia, né? Ela envolve muitas outras coisas. Como que o produtor rural ele pode inovar no dia a dia, na fazenda, e como que o Sebrae incentiva também a inovação? Muito interessante quando você fala disso, da questão da inovação, de não ser só, né, ali uma tecnologia nova, ou criar algo novo, né? Sim. Porque a inovação é fazer um processo de uma maneira talvez mais aperfeiçoada, melhor. E o Marcos já até citou aqui a nossa principal atuação para isso é o Sebrae Tech, né, que a gente ajuda os produtores a inovarem mais, seja através de boas práticas, seja através de processos, seja fazendo um novo jeito mesmo, né, de ser ali um novo processo dentro da propriedade. Então, assim, aquele produtor que ainda não é atendido via Sebrae Tech, e é cooperado aqui da Carpec, queira conhecer, pode procurar, né, um dos técnicos do Educampo, a coordenação, para poder saber. Mas a gente ajuda também o produtor a inovar quando a gente ajuda ele a pensar em novas tendências,
né, quando ali através de uma boa gestão ele consegue enxergar o futuro ali da propriedade dele e tomar a decisão de uma forma assertiva antecipadamente. Isso também é inovar. Sim. E além disso, a gente sempre procura, através dessa parceria, entendendo ali o que os produtores querem, né? Os técnicos do Educampo trazem para a gente, o pessoal qual que é a área de vocês? OQS, né? Isso, isso, organização do quadro social, liderada pela Claudinha. Organizada ali pela Claudinha, que traz ali para a gente as demandas. Olha, nossos produtores estão precisando disso. Isso também é inovação. Então, recente a gente fez aqui uma oficina de chat GPT, né, que foi um sucesso, o pessoal já saiu daqui com várias outras demandas, que às vezes a gente pensou assim, vamos ver se o produtor está querendo isso mesmo, e ele estava. E aí nossos colegas que vieram aqui para poder fazer a oficina, já chegaram lá em Patos, né, Marcos? Levando várias outras ideias de uma trilha que a gente pode fazer com os produtores aqui. Então, assim, por isso que é tão importante essa parceria também, porque com vocês a gente consegue entender melhor o que os produtores precisam e trazer essas novas ideias. Uma ponte, né? A gente faz a ponte para levantar essas demandas. Ô Marcos, e sobre essa questão de inovação, hoje a gente vê um mercado cada vez mais competitivo, né? Cada vez mais exigente, e como que o Sebrae ajuda o produtor, né, a se preparar também para exportar, agregar valor ao seu produto e conseguir negociar também a sua produção nesse mercado que a gente vê hoje. Primeiro, acho que esse cenário atrás, né? A gente corre muito risco de achar que inovação tem a ver com tecnologia. E tecnologia é ferramenta, né? Tecnologia é meio de se conseguir facilitar, escalar a inovação, como, né, a digitalização dos negócios, enfim. E, na realidade, inovação é sobre simplificar. Inovação é quanto mais simples você conseguir atingir os resultados que você se pressupõe, ali você está inovando. Nós temos os instrumentos que a gente, né, já falou, da própria questão do Sebrae Tech, de uma ferramenta espetacular que é a estratégia da região do Cerrado Mineiro, a estratégia das cooperativas de posicionamento, é uma agregação de valor imensa ao conceito de commodity, mas em especial acho que dessa questão da gente trabalhar a cultura inovadora, esse pensar inovador, de ter um entendimento que, primeiro, o mundo não para, né, Igor? Assim, e a gente tem tanta revolução simultânea acontecendo ao mesmo tempo, tanta coisa que acontece ao mesmo tempo, e a gente está conectado globalmente, então a gente tem uma situação, principalmente para o agronegócio, a situação de uma escala de guerra do outro lado influencia diretamente, como é o caso, né, da guerra entre Ucrânia e Rússia, e uma eleição que a gente tem no hemisfério norte, ela acaba impactando também os negócios daqui relacionados, né, à questão seja da mudança do preço do dólar, seja relacionado à questão da própria imposição de tarifas, que não é só relacionada à questão dos Estados Unidos, vez ou outra a gente tem países europeus que fazem, né, embargos ou restrições, principalmente para essa questão de controle de acesso. Então, a gente precisa encontrar formas. E aí, mais uma vez, a região, o Cerrado Mineiro, a cooperativa, a Carpec, que faz parte da governança, que, né, faz parte da liderança da construção do futuro do território, de saber que precisa-se de um posicionamento. E a gente nem falou de mercado consumidor. A gente vive, por exemplo, a gente tem uma situação agora, são inúmeros... Primeiro, os relatos de que geração Z, Alfa, está chegando... É uma mudança de comportamento. Uma mudança de comportamento brutal. Assim, por exemplo, você vê a questão de uma decisão por diminuição de consumo de bebidas alcoólicas para se consumir mais produtos relacionados à cafeteria. E aí, assim, o que parece muito legal o pessoal parou de beber cerveja e foi para a cafeteria. Só que aí existe chá verde que está querendo ver nessa história e está querendo ocupar esse papel também. E uma geração muito bem informada e que traz consigo questões relacionadas à sustentabilidade muito fortes, de exigência, e assim, eles são nativos digitais, eles não têm problema nenhum se tem alguma coisa que eles não gostem ou que entendam que aquilo não é verdadeiro, de fazer exposição em redes sociais.
em movimentos que acontecem usando redes sociais como Twitter, como Instagram, como TikTok. A gente vê, na verdade, sim, a gente vem vendo recentemente governos sendo derrubados através de instrumentos como esse por conta das novas gerações, da forma como usam. Imagina se para um produto, para um segmento, se de repente não entrega aquilo que essa geração espera. Então é muito importante a gente ter, que a gente faz com a estratégia da região, de ter uma governança estruturada que está pronta para isso, é de ter uma história verdadeira, real e que a gente consiga entregar isso para o mercado. Até, Igor, assim, essa inovação também utilizada como uma ferramenta de gestão para as fazendas. Sim. Por exemplo, quando fala ali monitoramento de máquinas, por exemplo, usando inteligência artificial. Internet das coisas. Hoje, utilizando também um pouco dessa inovação, das coisas que já tem, para ajudar o produtor a ser mais eficiente também e conectar isso, claro, sempre a dados de gestão, que aí sim ele consegue tomar a decisão. A gente vive a era da ciência de dados, nunca foi tão importante. Só que é o seguinte, o dado pelo dado, pouco valor tem. É de como transformar isso de fato em inteligência, sabedoria e tomada de decisão. A gente nunca teve tanta informação disponível, né, Nayara? Mas sim, como a gente conferir valor a essa informação, esses dados que a gente tem para que o empreendedor, a cooperativa, o território possa alcançar os resultados. E é uma transformação, uma revolução atrás de revolução, né? Transformação praticamente diária, né? Impressionante. Hoje é praticamente imprevisível o que vai acontecer daqui uns 5, 10 anos, né? Então, o produtor ele não pode fechar o olho para essa digitalização. O Marco mencionou também sobre a questão da globalização, né? Hoje a gente vive um mundo cada vez mais conectado, cada vez mais próximo. O que acontece lá do outro lado influencia aqui. Então, Nayara, é muito importante que o produtor ele enxergue esse caminho também da digitalização e não feche os olhos, igual você mencionou sobre a questão da oficina, do chat GPT, né? Inteligência artificial chegando também. Então, é importante que o produtor esteja no digital também e use essas ferramentas para contribuir na gestão da sua propriedade, né, Nayara? Com certeza. Vamos falar assim um exemplo, né? Essa questão da eficiência hídrica, né? A gente tem muita dificuldade hoje dessa questão mesmo hídrica. Então, o produtor ter dados reais, confiáveis, usar ali algumas ferramentas que consiga contar para ele exatamente a previsão da chuva, né? Quanto que ele vai conseguir ter daquela chuva ali dentro, no terreno dele, né? Assim, infiltrar ali na fazenda dele, para ele tomar a decisão. Então, assim, essa questão dos dados, das informações, é muito para que o produtor utilize para essa tomada de decisão dele. E muitas das ações assim, que o Sebrae ele traz, né, em parceria aí com a cooperativa, com as associações, é pensando nisso também. Qual que é a necessidade do produtor desse olhar do futuro, mas também ali com os dados para essa tomada de decisão. Ô Marcos, como que o Sebrae enxerga, além dessa mudança de comportamento, dessas gerações, dessa tecnologia, o que mais que ele enxerga de tendência para o agronegócio, tanto mineiro, regional, nacional? Eu acho que talvez o cada vez mais exigido seja a questão da sustentabilidade. Nayara, falando, né, trouxe sobre a questão hídrica, assim, que é essencial a inteligência na utilização dos recursos hídricos. A gente tem uma região que, né, através da inovação, ela se tornou uma referência em produção, mas nós temos desafios relacionados à questão de retenção de água, que a gente precisa preocupar principalmente em caminhar. E aí acho que a agricultura regenerativa ela acaba trazendo, né, um pouco da resposta disso, de se mudar a forma de se produzir com a cobertura vegetal, impedindo a evapotranspiração, fazendo trabalho de recuperação de nascentes, fazendo trabalho de reservação de água, adoção de insumos e de defensivos que sejam cada vez mais alinhados à necessidade da preservação. A gente sabe que o produtor rural, o empreendedor rural, ele é o maior agente de sustentabilidade que tem. A gente sabe da questão da legislação brasileira, que pressupõe, inclusive, né, de tudo aquilo que é obrigação e que o produtor, claro, faz muito bem feito, mas essa visão, a gente acabou de, enfim, ter uma conferência de clima global acontecendo no país, que inclusive
foi apresentado o próprio modelo da agricultura regenerativa. O Cerrado, né? Sebrae levou o modelo da agricultura regenerativa. Foi o caso de Minas Gerais, foi exatamente que foi apresentado na COP30, mas em relação a tudo que está acontecendo. E aí, assim, goste ou não, o clima está aí. E aí, em situações que a gente tem, sejam claro, existem questões cíclicas, enfim, mas a gente passa a enfrentar em algumas regiões do Cerrado, por exemplo, geadas, né, que já tinha um ciclo grande que a gente não tinha, de quebra de safras por questões climáticas, onde, goste ou não, as questões relacionadas à sustentabilidade na produção agrícola, especialmente na cafeicultura, por toda a cadeia, tudo aquilo que a cadeia comunica para o consumidor final, que a sustentabilidade ela vai estar presente da planta até a entrega final da xícara, seja com descarbonização, a questão hídrica, enfim, tudo aquilo que envolve o escopo da sustentabilidade, que precisa ser econômica e social também. A gente precisa que o pequeno produtor precisa ser viável economicamente para que o produtor ele consiga exercer esse papel que é o de maior relevância que existe dentro das questões relacionadas à sustentabilidade, que ele é o agente garantidor que isso aconteça. E até aproveitando esse gancho aqui, Nayara, como que o Sebrae trabalha e enxerga também a importância das cooperativas para conseguir manter principalmente o médio e o pequeno produtor competitivo dentro desse cenário? Inclusive, é um dos princípios cooperativistas, né? Essa divisão aí de riqueza, né? De trabalho em conjunto. E a gente vê, o Sebrae, né, trabalha com o cooperativismo com essa forma mesmo, Igor, de gerar a sustentabilidade, né, em todos os pilares, como o Marcos trouxe, dentro do território, para os próprios cooperados. Porque quando nós temos um produtor que é cooperado, por exemplo, aqui da Carpec, ele se beneficia de todos os insumos que a cooperativa tem, né? Seja aí através do trabalho, sei lá, do Educampo, né? O que a cooperativa faz, por exemplo, através da fábrica de rações, ou os próprios insumos que a cooperativa, assistência técnica. Então, assim, é um ecossistema. A cooperativa ela faz parte de um ecossistema que gera não só para o produtor esses resultados, mas também para a própria comunidade a qual ela está inserida. Legal, Nayara, falando isso aí, de todos os exemplos que ela deu, assim, a cooperativa ela viabiliza acesso a crédito, ela viabiliza acesso à tecnologia, ela viabiliza acesso à assistência técnica, ela viabiliza acesso ao mercado. Então, o pequeno produtor, na verdade, né, Nayara, sem uma estrutura como essa de uma cooperativa. Isso. E é legal que, assim, na verdade, a cooperativa é quem, senão o produtor, né? Isso. Cada metro aqui é de um produtor. Então, a junção, a junção de todos eles. Isso. Mas, através disso, ela é a grande viabilizadora de acesso a todo um pacote para que ele, enquanto produtor individual, ele seja viável economicamente, através de todos esses exemplos que a Nayara demonstrou. A gente fala de colaboração, de empreendedorismo, de desenvolvimento local, né? E acho que é uma filosofia tanto da cooperativa quanto do Sebrae também, como que, na visão de vocês, essas forças se complementam? Olha, assim, a gente tem... O nosso propósito é impulsionar o empreendedorismo para transformar vidas. Esse é o propósito, assim, a gente sai de manhã para poder trabalhar, né, Nayara, com esse propósito. Então, essa questão, acho que cooperativismo e empreendedorismo, eles se fundem, se complementam e fazem que, unidos esse propósito, a capacidade de transformação possa acontecer. Acaba que o empreendedorismo e o cooperativismo, como o Marcos disse, eles se complementam, né? E assim, apesar de ter propósitos bem assim, estabelecidos, mas os propósitos são bem comuns, né? E a gente trabalha em prol de uma comunidade, em prol do nosso cooperado ou do nosso empreendedor, e que, afinal de contas, assim, o empreendedorismo, como assim o cooperativismo, ele é uma atitude que a gente leva para a vida, né? A gente pode ser empreendedor não só tendo uma empresa,
mas com atitudes empreendedoras dentro de uma empresa que a gente trabalha. Né, e trabalham em conjunto. Exatamente. Ô Marcos, e qual que seria o primeiro passo para o produtor se aproximar do Sebrae e aproveitar todas essas oportunidades? Eu acho assim, o produtor rural da Carpec, ele já tem o acesso ao Sebrae garantido, que é exatamente, né, a Carpec, ela faz muito bem essa representação, o entendimento de qual é a necessidade do produtor e tem a condição de trazer demandas mais organizadas e escaláveis de maneira não individualizada, né, Nayara? Ainda que, enfim, o produtor de forma individual, eu quero um plano de negócio para desenvolver um determinado tipo de negócio aqui para mim, gente à disposição. A gente tem inúmeros canais, sejam, né, via 0800 570 0800, seja através das nossas redes sociais, do site do Sebrae, dos nossos escritórios. Nós temos a Sala Mineira do Empreendedor, aqui que é uma representação, um ponto de atendimento da rede Aqui Tem Sebrae, através de nós, colaboradores do Sebrae. A gente está amplamente acessível. Inclusive, tem um instrumento muito legal dentro dessa lógica que a gente tem até aqui desse instrumento do podcast, que é o Sebrae Play, um serviço, na verdade, uma plataforma de streaming com diversas capacitações, sejam específicas de segmentos, setores, como a cafeicultura, como a pecuária leiteira, né, Nayara? Mas também a respeito da digitalização, da abertura de negócios, de informações sobre questões tributárias. Um arcabouço enorme. A gente está disponível no digital, está disponível no presencial, mas especialmente aqui para o produtor rural, aqui para a região do Cerrado Mineiro, através da Carpec, das cooperativas que são afiliadas à região, em instrumentos, seja como o Educampo, ou seja também nos departamentos, né, responsáveis pela cooperativa, como no trabalho do empreendedorismo feminino, da sucessão familiar, da formação empreendedora. Das certificações. Enfim. E é fácil encontrar a gente. A Carpec é aqui disponível e a gente muito fácil de achar, né, Nayara? Cara, que bacana, que papo legal. E como é bom, né, a gente ver duas instituições tão importantes, Sebrae e Carpec, né, o cooperativismo unidos, que comunicam, né, comungam, né, de valores parecidos, principalmente com o desenvolvimento local. A gente já está chegando aqui no fim, né, desse bate-papo, desse podcast. Gostaria muito de agradecer vocês mais uma vez por ter aceitado o convite, Marcão, Nayara, e vou deixar o espaço aberto aqui, Nayara, para você fazer suas considerações, caso queira acrescentar mais alguma coisa que não estava aí no nosso roteiro, fique à vontade. Tá bom. Bom, Igor, agradecer mesmo a parceria da Carpec, dizer que nós temos muito orgulho dessa cooperativa e de todo o desenvolvimento que ela, as outras cooperativas que estão aqui em Carmo do Paranaíba, as associações, também desenvolve, né, em prol aqui do empreendedorismo, seja ele urbano ou seja rural. Falar que para nós do Sebrae é um prazer participar aqui com vocês, contar um pouquinho do muito que a gente faz, né? E agradecer mesmo a cada colaborador da Carpec, aquelas pessoas que se tornam também um pouquinho do Sebrae aqui dentro. Seja os nossos técnicos do Educampo ou aquelas pessoas que servem de elo entre o Sebrae e o produtor que nos procura, né? Porque muitas vezes as demandas que chegam até o Sebrae vêm através dessas pessoas que chega e liga pra gente e fala assim, olha, o produtor tá precisando disso, eu não sei se você sabe, vocês conseguem ajudar? Né? Então isso pra gente é muito gratificante saber que nós somos lembrados para ajudar o produtor a se desenvolver cada vez mais, a ter um melhor processo, né, de gestão. E colocar sempre mesmo o Sebrae à disposição de cada um de vocês e dizer que nós sempre estamos aqui para essa parceria. Marcos, muito obrigado mais uma vez, né, por ter aceitado o convite, participar e mostrar todo esse trabalho que o Sebrae desenvolve e desenvolve também em conjunto com a Carpec, em nome da cooperativa também. Obrigado pela parceria, né, de tanto tempo, uma parceria tão duradoura. Fica à vontade aí para suas considerações finais e bora para mais, né? Bora para muito mais oportunidades, desafios que a gente tem e também vários outros programas que vão beneficiar o nosso produtor, o nosso cooperado em especial. Perfeito. A gente aqui tem que agradecer a oportunidade tão legal, esse instrumento que vocês, né, estruturaram para poder fazer a comunicação de vocês. Parabéns. Agradecer muito ao Tarcísio e ao Eudes pela parceria, em seu nome, né, a toda a equipe aí da cooperativa, aos nossos técnicos do Educampo também, o Adriano e a Jéssica, que representam a gente aqui no dia a dia, são o rosto do Sebrae junto ao produtor rural.
Nós do Sebrae, nós adoramos desafios, sermos desafiados, a gente adora receber demandas que nos instiguem. Aqui a gente tem um terreno muito fértil, a gente vem conseguindo construir isso. Ver uma cooperativa com 60 anos, tão bem estruturada, em crescimento pleno, com frescor, jovial, trazendo a condição de fazer com que a cidade do Carmo e a região possam ser cada vez mais prósperas, é motivo de muito orgulho para nós. Sem a Carpec, a gente não conseguiria fazer absolutamente nada para os produtores rurais. Se a gente consegue, inclusive, né, esse reconhecimento, e aqui, claro, né, pelo trabalho, a competência que a Nayara traz, coisa que a gente mais tem orgulho no Sebrae, exatamente é como... Até porque, sim, você me permite, né, CNPJ não existe, o que existe é CPF, CNPJ é abstração jurídica. O que existem são pessoas e são pessoas que fazem a diferença. E no Sebrae, o orgulho que a gente tem exatamente da capacidade da nossa equipe técnica, o nosso produto, o que a gente tem a oferecer é informação, é capacitação, é transformação, mas a gente consegue fazer porque tem a Carpec, que cria capacidade do alcance ao produtor, da escala. Então, por isso, nosso muito obrigado, e contem com a gente e vamos para muito mais, pode ter certeza. Maravilha, muito bom, muito obrigado a você especialmente que esteve conosco, nos acompanhando desse bate-papo. A gente espera que tenha sido agregador para você também. A Carpec, o Sebrae, né, a gente continua à disposição de todos, especialmente os nossos cooperados, os produtores rurais. Continue nos acompanhando em nossas plataformas sociais, em nossas mídias digitais. Em breve nós retornaremos com o 6º episódio do Vozes da Terra, o podcast da Carpec. Um abraço e até mais.